Tudo bem aí, pessoal? Salve, Jota. Tamo bem. Beleza. Tudo sim, Jota. Deixa eu fazer de novo a chamada aqui, outra aula, né? Fazer o quê? Vamos lá. Hoje é 27. Opa, 27. Amanda? André? Oi, Jota. Tô aqui. André? Arthur? Presente. Pera lá. Beatriz Sabino? Beatriz Xavier? Brenda? Eu tô aqui. Carol. Beatriz Xavier tá aí? Ai, eu pensei que era meu. Oi? É a Brenda que falou. Ah, tá. Kaique? Presente. Carolina? Caroline? Eu aqui. Celina? Christian? Evelyn? Eu. Petra Roya? Giovana Anjos? Tô aqui, Jota. Giovana Mendonça? Giovana Sena? Eu. Giovanni? Eu. Guilherme Carrenho? Guilherme Oliveira? Da hora? Gustavo Fernando? Gustavo Matheus? Eu. Luísa? Presente. Gabriel? Silva? O Gabriel tá no chat, ô, professor. Igor? Eu. Isabel? Presente. Isabela Vieira? Presente. Isabela Perini? Aqui. Isabela Fernandes? Ferreira, desculpa. Presente, Jota. Israel? Jackson? Jéssica? João Pedro Carvalho? João Victor Cabral? João Victor Guirado? Júlia de Paula? Júlia Vitória? Júlia Borges? Laura? Aqui. Leonardo? Letícia Camarinho? Presente, Jota. Letícia Nascimento? Aqui. Lívia? Eu. Matheus Volski? Maurício? Presente. Maurício? Milena? Pedro Augusto? Tamo aqui. Henrique de Paula? Tá no chat ou não? Pedro Henrique Neiva? Paulo? Eu. O Silva Lopes? Rafaela? Raíssa? Eu. Sofia? Ô, Jota. Oi? Tiago? Thomas? Alô. Vinícius Lopes? Vitor Alexandre? Vitor de Brito? Presente. Deixa eu olhar aqui no chat. E aqui na espera. Ok. Aqui no chat, deixa eu ver. Henrique Gabriel, presente. Pedro de Paula, presente. Luan, estou aqui. Henrique Gabriel, Pedro de Paula e Luan.
Só um instantinho, pessoal. Aí, JR, Oi? eu também, eu entrei agora. Quem tá falando aí? Jackson. Jackson. Só um instantinho, Jackson e o Luan. Beleza. Pessoal, eu vou esperar a telinha aqui da nossa apostila para a gente retomar. Opa, esqueci de colocar aqui. A gente retomar nossa apostilinha lá nas reações orgânicas, né? Tá dando para ver a apostila aí, turma? Sim. Então, ontem nós vimos, né, as reações de adição que acontecem lá nas hidrogenações, na adição de aletos, né? Então, voltando aqui só para a gente dar uma relembrada, lá no nosso comecinho. Então, as reações de adição, nós vimos a hidrogenação catalítica, né? A adição de H2, lá nos alcenos, os alcinos, né? Vimos também a halogenação, que é a adição de halogênios, Cl2, Br2, I2, né? Que acontece em alcenos, em alcinos, e também em ciclanos, e em condições também especiais lá para o benzeno. E agora vem a hidrohalogenação. Na hidrohalogenação, a adição que vai acontecer vai ser de moléculas HX, né? Esse HX pode ser HCl, HBr, né? Comumente. E nós vamos fazer essa adição em alcenos. E essas adições acontecem sobre uma catálise, né? Essa catálise é feita a partir do íon H+, então é um catalisador ácido, o meio em que isso acontece, normalmente. Então, no primeiro caso que nós temos aqui, nos alcenos, né? Então, tá cá, nos alcenos, nós vamos ter um alceno, né, que eu vou ter o rompimento da ligação pi, da dupla, como nós vimos lá também na última aula, é o mesmo esquema. Então, aqui para um alceno, no caso aqui o nosso eteno, vou fazer o rompimento da ligação dupla, de uma ligação pi, vou abrir duas entradas, né, dois sítios, que vão receber o nosso hidroaleto, né? Então, seria um HCl aqui no caso. O HCl, esse reagente, então, eu vou ter aqui o rompimento dessa ligação, o hidrogênio vai entrar em um dos sítios, e o outro, o cloro nesse caso, né? O aleto vai entrar em outro sítio. Eu vou formar aqui um aleto orgânico. Um aleto orgânico simples, né? Porque eu tenho aí os meus carbonos da dupla ligação somente aí com ligantes, né? Que são hidrogênios. Agora, existem outras possibilidades nesse tipo de adição que ocorrem quando eu tenho os carbonos na dupla ligação possuindo ligantes diferentes, né, de hidrogênio, uma quantidade diferente de hidrogênio. Então, para prever a formação dos produtos, eu vou precisar seguir uma regra prática, que é chamada de regra de Markov-Nikov. Esse carinha aqui, então, ele fez vários estudos, né, a respeito desse tipo de reação de adição, e ele percebeu que quando eu tenho estruturas lá de alcenos com os carbonos da dupla ligação tendo ligantes diferentes de hidrogênio, ele percebeu que na adição existe uma preferência do átomo de hidrogênio se ligar, né, ao átomo de carbono mais hidrogenado da dupla ligação. Então, essa regra vai ser seguida. Não significa que o outro produto com o carbono menos hidrogenado, né, o hidrogênio se ligando ao carbono menos hidrogenado, não se forme, o que significa que os produtos finais, né, formados, principalmente vai se formar o produto que segue a regra de Markov-Nikov. Então, como é que é essa regra, né? Nosso hidrogênio,
sempre vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. O hidrogênio vai procurar o carbono que tem mais hidrogênio, da dupla ligação. Então, vocês têm aqui essa situação desse alceno. Reparem que esse primeiro carbono, ele tem como ligantes um hidrogênio e tem um grupo orgânico aqui, metil. Ele tem somente um hidrogênio. Enquanto que o outro carbono, da dupla ligação, possui 2 hidrogênios. Está aqui um, está aqui outro. Então, o carbono que possui mais hidrogênios é este segundo. E ele vai assumir um caráter, né, elétrico, vamos dizer assim, uma carga parcial elétrica maior. Por que isso vai acontecer? Porque o carbono, como é mais eletronegativo que o hidrogênio, esse carbono puxa os elétrons mais para perto dele. Então, ele assume uma carga parcial elétrica 2-. Ele puxa o elétron da ligação de um hidrogênio mais para perto dele e do outro hidrogênio também. Como 2 elétrons ficam mais próximos desse carbono, ele assume uma carga parcial negativa. Aqui eu tenho, então, 2- de carga parcial. O outro carbono, como ele tem só um hidrogênio ligado a ele, ele puxa esse elétron mais para perto dele, porque ele é mais eletronegativo, e com o outro carbono, ele não consegue puxar mais para perto dele, porque os 2 carbonos têm a mesma eletronegatividade. Então, aqui é um empate, né? Então, esse carbono assume uma carga parcial elétrica 1-, porque puxou um elétron mais para próximo dele. Como o hidrogênio que vem lá do nosso aleto hidrogenado, né? Na quebra dessa ligação, o cloro assume um caráter de carga parcial negativa, porque é mais eletronegativo, e o hidrogênio assume uma carga parcial positiva, porque perde o elétron para o cloro. O hidrogênio positivo, ele vai procurar, entre os 2 carbonos, aquele que é mais negativo. Então, ele vai procurar o carbono mais hidrogenado. Enquanto o cloro, o aleto, né, que tem uma carga parcial, né, negativa, ele vai entrar no outro carbono, que tem uma carga elétrica negativa de menor, né, parcialidade. Então, eu vou ter a formação deste produto, preferencialmente, onde o hidrogênio sempre vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Então, semelhante procura semelhante, no caso é o hidrogênio. Hidrogênio vai procurar o carbono que tenha mais hidrogênio. E o outro ligante, que vai ser um halogênio, né, cloro, bromo, iodo, vai procurar o outro carbono. Tudo bem aqui, pessoal? Tudo sim. Tudo bem. Essa é a regra de Markov-Nikov. Você sempre vai, né, adotar essa regra quando tiver esse tipo de reação, onde você vê que a molécula, que é diatômica, né, HX, veja que os átomos que formam essa molécula são diferentes entre si. Quando isso acontece na adição, você tem que tomar cuidado, tem que considerar a regra de Markov-Nikov. Tem uma exceção para isso? Tem. Na química, né, tudo nunca fica no preto e branco, tem sempre uma região cinzenta. Essa exceção acontece numa reação de adição que você vai usar, né, HBr. Você vai usar o brometo de hidrogênio. Com esse carinha apenas, com brometo de hidrogênio, na utilização de peróxidos orgânicos, que são representados por ROOR, e na presença de luz, você vai ter uma reação de adição que vai acontecer de forma anti-Markov-Nikov. Então, o único cuidado que vocês têm que ter é quando acontece uma reação de adição envolvendo brometo de hidrogênio, HBr, na presença de peróxidos e luz, a reação vai ser a reação de Karash, que é uma reação anti-Markov-Nikov. E, nesse caso, o hidrogênio vai acabar se ligando ao carbono menos hidrogenado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo.
Tranquilo. Mano, acho que não dá mística, Vitor. Vitor tá aqui não. Ô, pessoal, desliga o microfone aí que nós estamos ouvindo. Nos alcinos. Os alcinos, o que vai acontecer? Vão seguir a regra de Markov-Nikov também, mas como os alcinos têm tripla ligação, eu tenho a possibilidade de fazer uma primeira reação de adição, né, parcial, e depois, como vai ter ainda uma dupla ligação, fazer a outra reação de adição para ter uma adição total. Então, o que acontece? Vejam aqui um exemplo. Eu tenho aqui um alcino, o etino, né? Então, o nosso alcino tem essa tripla ligação. Eu vou fazer aqui uma primeira reação de adição, hidrohalogenação. Aqui, como os dois carbonos têm a mesma quantidade de hidrogênio, não existe, né, possibilidades diferentes de adição. Um hidrogênio vai entrar em um carbono, outro cloro vai entrar em outro carbono. Eu vou ter a primeira adição aqui formando, né, dos carbonos com uma dupla agora e com hidrogênio e cloro adicionados. Essa foi uma reação de adição parcial. Pode acontecer uma outra etapa, se você colocar mais um mol, né, de reagente, e aí você vai ter essa situação. Eu tenho lá a dupla ligação aqui entre esses dois carbonos, e agora você tem que tomar cuidado lá para você usar a regra de Markov-Nikov. Por quê? Quando eu tiver a entrada do hidrogênio e do cloro no meu reagente, o hidrogênio vai procurar o carbono mais hidrogenado. Então, é o primeiro carbono. E o cloro vai se ligar ao outro, né, menos hidrogenado. Ele vai procurar sua turma, cloro com cloro. E a minha formação, então, será de um dialeto geminal. Esse dialeto geminal é porque os cloros, os aletos, estão ligados no mesmo carbono. Eles são como se fossem gêmeos aqui, estão saindo do mesmo carbono. Então, está aí, quando eu faço a minha hidrohalogenação total. Posso representar isso por uma equação única, né, de forma direta, ou mesmo simplificada, onde eu tenho aqui o meu alcino com a tripla ligação, os 2 mol, né, as duas moléculas, 2 mol para 1 mol do meu reagente, do meu hidroaleto, então tem a formação aqui do meu dialeto vicinal. Tudo bem aqui, turma? Tudo, professor. Posso ir adiante? Pode sim, Jota. Então, agora vem a hidratação. A hidratação, então, nós vamos entrar lá com molécula de água. Veja, quando eu faço hidrohalogenação, eu tenho HX, onde X pode ser um aleto qualquer, né? Então, X pode ser o cloro, pode ser o bromo, pode ser lá, em condições muito especiais, o iodo. Não pode ser o flúor, porque ele acaba atacando lá e destruindo a molécula pela reatividade dele. Agora, quando eu lido com hidratação, eu vou entrar com molécula de água, que eu posso representar a água por H, H2O, H ligado a OH. Então, o que vai acontecer? Vai romper essa ligação covalente, vai liberar o hidrogênio e vai liberar hidroxila. Então, reparem, eu tenho aqui o meu alceno, só tem hidrogênios ligantes nesse alceno, então o que vai acontecer? Na hidratação, rompe aqui essa ligação na molécula de água, vem o hidrogênio, entra em um carbono, vem outro, a hidroxila vai entrar no outro carbono. Independentemente de qualquer um dos carbonos que entre, eu vou ter a mesma molécula, eu não vou ter problema nenhum quanto ao meu produto formado. Vou formar um álcool, nesse caso aqui o etanol. Vejam aqui, a hidroxila ligada a carbono saturado, formando álcool. Agora vem as outras possibilidades, né? Que possibilidades seriam essas? Vamos lá. Se eu tenho um álcool de cadeia um pouco mais complexa, eu vou ter que tomar cuidado de novo lá para adotar a regra de Markov-Nikov. Então vejam que eu tenho esses dois carbonos, né? A dupla ligação, e eu tenho aqui do meu lado esquerdo, vamos chamar isso aqui de carbono 1 e esse aqui de carbono 2. Né? Aqui no carbono 2, eu tenho um grupo metil, CH3,
e tenho um hidrogênio. E do outro lado direito, no carbono 1, eu tenho um grupo metil e outro grupo metil. Então, o que vai acontecer? No rompimento, na ligação aqui na molécula de água, eu vou disponibilizar um hidrogênio, e esse hidrogênio vai procurar o carbono mais hidrogenado. Qual dos dois carbonos é o mais hidrogenado? Esse carbono 2, ele tem hidrogênio aqui, ó. Então, esse hidrogênio procura o carbono 2, entra aqui, e o grupo hidroxila vai procurar o carbono 1, vai entrar aqui. Notem, então, que o produto predominante formado vai ser, né, um álcool, mas esse álcool vai ter hidroxila preferencialmente ligada a este carbono, ao carbono 1. O outro produto se forma também? Se forma, mas uma quantidade muito pequena. Regra de Markov-Nikov. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Vamos adiante. Tranquilo, Jota. E nos alcinos, né? Nos alcinos tem que tomar cuidado, porque vai acontecer o quê? Você vai usar um meio ácido, né, para você fazer esse tipo de reação. Normalmente eles usam ácido sulfúrico. E você vai fazer a catálise, né? Catalisar essa reação com íons mercúrio 2. No caso dos alcinos, o processo não basta ser somente no meio ácido, né? Você precisa ter um catalisador metálico, né? Uma catálise heterogênea. E esse catalisador metálico vai fornecer esses íons, né? Mercúrio 2. Então, vai acontecer um processo de tautomeria. Lembram da tautomeria que nós vimos lá na isomeria? Aqui que ela volta a aparecer. Vejam, então, a situação. Eu vou, né, ter um alcino aqui, está aqui a tripla ligação entre esses dois carbonos, e eu vou fazer uma primeira hidratação. Nessa primeira hidratação, vou entrar com a molécula aqui de H2O, HOH, rompe essa ligação, e eu tenho, então, a entrada do hidrogênio em um dos carbonos. Aqui não vai fazer diferença quem será quem, porque a quantidade de hidrogênios deles é a mesma, e a hidroxila vai procurar o outro carbono. Então, vejam que o produto formado, quando eu fiz essa primeira etapa, é um enol. Olha aqui, dupla ligação e uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Isso aqui é enol. E nós aprendemos lá na isomeria que os enóis são compostos instáveis. E eles costumam, então, entrar num equilíbrio químico dinâmico, onde eles se convertem a cetonas ou aldeídos. Neste caso, como eu tenho o meu enol, onde a hidroxila está num carbono aqui de extremidade, no processo de tautomeria, nesse equilíbrio, eu vou formar aqui um aldeído. Vejam aqui, ó, função aldeído. Está aqui a minha carbonila na extremidade da cadeia. Então, aqui eu tenho a formação de aldeído, pelo equilíbrio que é estabelecido na tautomeria. Se eu tiver agora a formação de um enol, onde a hidroxila está ligada ao carbono insaturado, que é secundário, ou seja, está lá no meio da cadeia, o que vai acontecer? Na tautomeria eu vou gerar uma cetona. Como que isso funciona, então? Vejam que eu tenho aqui o meu alceno, mas agora esse alceno, notem que tem esse grupo CH3 aqui, ó. Diferente desse caso aqui que tinha um hidrogênio. Então, eu percebo que o segundo carbono, esse carbono aqui, é mais hidrogenado. Então, a molécula de água, HOH, eu vou ter a entrada do hidrogênio no carbono mais hidrogenado e a hidroxila no carbono menos hidrogenado. Opa, deixa eu arrumar aqui que agora sim. Então, a hidroxila aqui, deixa eu apagar aqui para aparecer melhor.
O OH vai procurar, então, carbono, né, menos hidrogenado. Tá aqui. Vejam que eu tenho, então, a formação de um enol, carbono insaturado, em dupla ligação. E a minha hidroxila está ligada ao carbono insaturado, que é um carbono secundário, está ligado a outros 2 carbonos. Então, na tautomeria, o que vai acontecer? O hidrogênio vai pular para esse carbono, e aqui vai se estabelecer uma dupla ligação. Vejam onde veio parar o hidrogênio, nesse outro carbono. E o grupo funcional agora, aqui, pessoal, é de cetona. Eu tenho uma carbonila. C, carbono com duplo oxigênio, né? Localizada entre 2 carbonos, ou seja, uma carbonila com carbono secundário. A função orgânica aqui vai ser cetona. Então, os nossos aldeídos, né, não tem aquele processo que vai acontecer, eu faço uma primeira adição e depois uma segunda adição. Não, você faz uma adição só, e aí o produto formado é enol, ele vai entrar em equilíbrio dinâmico por tautomeria e vai originar, então, aldeídos, no caso do enol formado for um carbono, né, primário, ou vai formar cetonas, no caso do seu enol formado, né, estiver com um carbono secundário, um carbono de meio de cadeia. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Sim. Tem um organize as ideias aqui, então vamos organizar as ideias aí? Tá lá. Não organiza as ideias, né? As adições são reações características e compostas com ligações múltiplas. Para as reações a seguir, complete. Então aqui ele coloca, né, uma dupla ligação, e aqui, na extremidade desse carbono, um grupo alquil, né? Grupo alquil é grupo de cadeia carbônica, esse R. Aí vem aqui, se você fizer uma hidrogenação, ou seja, você adicionar H2, o que vai acontecer? Vai formar um alcano, R, CH2, CH3, concordam? Tudo bem? E se eu fizer uma halogenação? Uma halogenação vai entrar, né, Cl2, Br2, I2. Então vai entrar um cloro, ou vamos dizer, um halogênio no primeiro carbono e outro halogênio no segundo carbono. Eu vou formar um dialeto vicinal, está representado aqui. Se eu fizer uma hidratação, colocar água, então o que vai acontecer? Regra de Markov-Nikov, né? Não pode esquecer. Você vai ter, então, o hidrogênio entrando no carbono mais hidrogenado, e a hidroxila vai entrar no carbono menos hidrogenado. Eu vou formar um álcool. E se eu adicionar HBr? Aí você faz uma hidrohalogenação. Utiliza também a regra de Markov-Nikov. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, que é este aqui, ó, tem 2 hidrogênios, então o nosso hidrogênio vai entrar aqui na ponta, CH3, e o bromo, né, vai entrar no carbono menos hidrogenado. Então ele vai entrar aqui nesse outro carbono, regra de Markov-Nikov. Você vai produzir um aleto orgânico, né? Agora, se você utilizar HBr, né, você vai ter aí a presença do bromo e presença de peróxido e luz, a adição vai acontecer pela regra de Karashila, anti-Markov-Nikov, vai ser o contrário. Aí o hidrogênio entra no carbono menos hidrogenado e o bromo vai entrar no carbono mais hidrogenado. É aquela situação de exceção que eu tinha comentado com vocês. Moleza, turma? Sim. Bom, tem aqui atividades aí da página 37, da página 38, para vocês se divertirem, da página 39, para se divertirem, também na página 40, para se divertirem, e aí nós entramos em outra reação orgânica, outro tipo de grupo de reações orgânicas, que são chamadas de reações de eliminação. Bom, se eu aprendi a reação de adição, está entrando, a reação de eliminação vai estar saindo. Então, eu vou partir aqui de um reagente
que eu tenha um ligante A e um ligante B. E no processo, o que vai acontecer? Eu vou ter a saída desses ligantes A e B. Então, eles vão, né, sair da molécula, vão ser eliminados para formar um produto AB e originar uma dupla ligação aqui de alceno. Olha lá. Genericamente, eu represento dessa forma. Então, é a reação inversa da adição, né? É uma espécie de reação inversa. Eu vou ter a saída, né, de uma molécula a partir de átomos que vão ser eliminados para formar essa molécula, e vou ter a formação de um produto que contenha duplas ou triplas ligações. Como que isso vai acontecer, então? Quais são esses casos aí onde isso acontece, né? A mais comum aí é a desidratação de álcoois. Na desidratação de álcoois, eu vou ter a formação de alcenos. E outro caso é desidrohalogenação de aletos de alquila. Então, eu vou pegar ali um aleto orgânico e vou fazer uma desidrohalogenação. Desse aleto orgânico vai sair lá um aleto de alquila, que é o processo inverso da hidrohalogenação. Então, vamos ver como é que é isso. Na desidratação dos álcoois, eu tenho que tomar cuidado com o seguinte, na desidratação dos álcoois. Ela pode acontecer de duas maneiras. Uma primeira forma é uma desidratação intramolecular. Uma molécula sofrendo a reação de desidratação para formar um alceno e liberar uma molécula de água. E eu posso ter uma desidratação intermolecular, que vai acontecer entre duas moléculas, né, de um álcool para ter a formação de um éster. Quando que uma acontece e a outra ocorre? Você vai precisar controlar a temperatura, porque as duas reações acontecem em meio ácido, presença de ácido sulfúrico, né? Agora, com controle de temperatura, você vai, então, ter a formação ou lá do seu alceno ou do seu éster. Vamos ver os casos, então. No primeiro caso, a desidratação é intramolecular, ou seja, acontece dentro de uma molécula. O exemplo que é colocado aqui é deste álcool, né? Vai ser sempre a desidratação de álcoois, no caso. Eu tenho aqui a hidroxila desse álcool, ligada a esse carbono, e eu tenho aqui os outros dois carbonos dos dois lados aqui, que tem hidrogênio. Muito bem. O que vai acontecer aqui? Um desses hidrogênios, desses outros dois carbonos vizinhos ao carbono que está ligado à hidroxila, um desses hidrogênios vai sair. E esse hidrogênio que vai sair, ele vai se combinar com a hidroxila do álcool. Então, H combinando com OH vai formar uma molécula de água. E os pontos que ficaram aqui, as ligações que ficaram livres, vão formar uma ligação dupla. Eu tenho a formação do meu alceno. Quando essa reação acontece em meio ácido, ácido sulfúrico concentrado, a 170 graus, eu tenho essa desidratação intramolecular. Eu terei, então, uma molécula desidratando e originando um alceno e uma molécula de água. Deixa eu descer aqui um pouquinho. O que acontece aqui, pessoal, para que essa reação ocorra? Dependendo do álcool que eu tenho aqui, existe uma ordem de reatividade. Existem estruturas de álcoois que são mais reativas para que essa reação ocorra e outras que são menos reativas. Então, para ocorrer a desidratação, a ordem de reatividade vai ser a seguinte. Os mais reativos são os álcoois terciários, que é esse primeiro exemplo que foi colocado aqui. O álcool terciário, vocês se lembram que ele tem a hidroxila
ligada a um carbono terciário. O carbono terciário é aquele que faz 3 ligações com os outros 3 carbonos. Depois, um pouco menos reativos, álcoois secundários, que serão aqueles que têm, né, o seu carbono da hidroxila ligado a outros 2 carbonos, e a reatividade menor, os menos reativos de todos serão os álcoois primários, que são aqueles que têm a hidroxila ligada a um carbono primário, um carbono que faz ligação somente com outro carbono. Agora, quanto à saída desse hidrogênio, né? Nós ficamos pensando aqui, poxa, por que foi este hidrogênio, nesse carbono terciário, desse álcool terciário, que saiu, e não esse outro hidrogênio que está aqui? Digamos que fosse aqui CH2 e aqui tivesse esse outro hidrogênio. Por que este, preferencialmente, se combinou com a hidroxila e não este? Aí é que está, né? Isso vai ser por conta, né, por causa do caráter, né, de eletricidade, como eu tinha explicado lá para vocês. Como o grupo hidroxila, né, está ligado a um carbono terciário, você vai ter um caráter negativo, né, menor, presente lá no seu carbono terciário, e você vai favorecer a saída do hidrogênio seguindo uma regrinha para desidratação intramolecular, que é chamada de regra de Zaitsev. Zaitsev vai ser fácil de vocês decorarem, porque diz a regra, né, de Zaitsev, preferencialmente, você vai eliminar a hidroxila, né, e o hidrogênio que vai sair vai ser carbono, vai ser um carbono, né, do carbono vizinho a da hidroxila, né, que é um carbono menos hidrogenado. Então, você vai pensar no seguinte, olhando aqui para a nossa molécula, vou baixar aqui um pouquinho, ainda tá muito em cima, deixa eu baixar um pouco mais, só um pouquinho, agora dá. Apagar aqui. Então, temos esse álcool, né? Esse álcool é um álcool secundário, tá ligado o carbono da hidroxila a outros 2 carbonos, está aqui a minha hidroxila. Ela vai sair daqui para formar a molécula de água. Eu vou estabelecer dupla ligação entre esses 2 carbonos, quando houver a desidratação. No entanto, vocês observam o seguinte, qual hidrogênio vai se combinar com a hidroxila? Este hidrogênio desse carbono vizinho ou este hidrogênio desse outro carbono vizinho? Qual será eliminado? Então, eu vou olhar para os carbonos, né? Esse primeiro carbono tem 2 hidrogênios, mais esse terceiro. Ele está mais hidrogenado. Então, aqui eu tenho mais hidrogênios. Já esse outro carbono, ele tem apenas 2 hidrogênios ligados a ele. Então, ele está menos hidrogenado. Então, percebam, né, que na reação de eliminação, eu vou ter a saída, agora eu vou apagar aqui, do hidrogênio, do carbono menos hidrogenado. Então, você pode pensar numa coisa que é contrária lá a Markov-Nikov, né? Na entrada, o hidrogênio procura o mais hidrogenado. Na saída, ele sai do menos hidrogenado. É um processo de raciocínio inverso. Então, o hidrogênio vai sair daqui, ó. E saindo esse hidrogênio e saindo essa hidroxila, a dupla ligação vai se formar aqui. Então, eu tenho o produto majoritário com a dupla ligação entre esses 2 carbonos. Eu tenho a formação do but2eno, produto majoritário. Claro que o outro produto também se forma. No outro produto, quando o hidrogênio sai do carbono aqui mais hidrogenado, que acontece de maneira minoritária, em pouca quantidade, eu vou ter a formação do but1eno. E, claro, uma molécula de água liberada para cada um deles. Tá aí. Esses 2 produtos estarão presentes como, né, resultado da reação, como produtos da reação, são isômeros de posição. Você vai ter que criar um método físico-químico para poder fazer a separação da mistura entre os 2,
se um dos isômeros for do seu interesse, mais do que o outro. Então, pessoal, para reações de desidratação intermolecular em uma molécula de álcoois, nós vamos usar essa regra de Zaitsev. Essa regra, então, você vai pensar que é uma regra que é o inverso da regra de Markov-Nikov. O hidrogênio vai sair do carbono menos hidrogenado. Tudo bem, turma? Sim. Eu falei para vocês que esse conteúdo aqui tinha umas decorebas, não falei? Falou. Pois é. Vamos lá adiante? Agora você tem a desidratação intermolecular, entre moléculas. Então, você vai ter duas moléculas de um álcool, tá? Você vai modificar a temperatura vai ser mais baixa, vai ser de 140 graus, ao invés dos 170 graus lá da intramolecular. O meio também é ácido. E aí, com duas moléculas, né, de um álcool, vejam aqui, eu tenho uma molécula de etanol, outra molécula de etanol. O que vai acontecer, então? Eu vou ter a saída de uma molécula de água e vou ter a formação de um éter. Dá uma olhada aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho para enxergar melhor. Agora dá. Então, reparem. Nesse tipo de reação intermolecular, entre moléculas, duas moléculas de um álcool, os grupos hidroxila de uma vão se combinar. A hidroxila de uma das moléculas vai se combinar com o hidrogênio de outra. Isto aqui, OH com H, vai formar H2O. E as duas estruturas restantes se combinam para formar um éter. Então, repare, CH3, CH2, está aqui, ó, CH3, CH2. O oxigênio da outra molécula com CH3, CH2. Eu tenho o etoxietano, o éter dimetílico formado. Tudo bem, turma? Tudo bem. Tudo. Tudo bem. Notem, por que o etoxietano, né, que é o éter comum que nós conhecemos, é o éter aí mais comum, o principal deles, tem um nome também usual de éter sulfúrico. Ele foi chamado de éter sulfúrico porque ele é derivado, né, de uma reação, a produção dele é de uma reação de desidratação intermolecular que utiliza o ácido sulfúrico, né, como catalisador aqui. Então, ele costuma-se chamá-lo também, né, de éter sulfúrico por causa disso. Também costuma chamá-lo de éter etílico, porque ele é derivado de uma reação, né, de desidratação de éter, de álcool etílico, né, do etanol. A desidratação intermolecular. Então, tá aí o nosso resuminho, né? Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho as possibilidades, né? Para álcoois, se eu fizer, por exemplo, uma combinação, se eu utilizar diferentes álcoois. Então, vejam esse caso aqui. Eu peguei aqui etanol, é um álcool. E usei um outro álcool aqui, que é o álcool isopropílico. Esse outro álcool aqui, ó, álcool isopropílico. Ou propan 2-ol. Agora, eu não usei o mesmo álcool como fiz aqui em cima, onde eu obtive o etoxietano como único produto. Eu utilizei dois álcoois diferentes. Faço lá 140 graus, utilizo ácido sulfúrico concentrado, e eu tenho possibilidades de formação de diferentes éteres. Veja, aqui eu formo um primeiro éter, o próprio etoxietano, libera uma molécula de água. Posso formar esse outro éter, onde houve a combinação de duas moléculas de álcool isopropílico, e posso ter uma formação de um terceiro éter que combina
uma molécula de etanol com uma molécula de álcool isopropílico. Então, eu posso ter a formação de 3 produtos diferentes. O primeiro produto, combinação de 2 moléculas do mesmo álcool, né, do etanol, combinação de 2 moléculas do mesmo álcool, do isopropílico, ou a combinação de uma com a outra. Então, são 3 produtos diferentes que podem se formar nessa desidratação quando eu uso os reagentes, né, os álcoois diferentes, né? Uma combinação de 2 álcoois vai gerar 3 tipos de éteres diferentes. Tudo bem aqui, pessoal? Tudo certo, Jota. Tudo bem? Aqui, turma, desidrohalogenação em haletos de alquilas. A desidrohalogenação, então, vai ser aquele processo inverso que vocês já sabem da reação de hidrohalogenação. Então, eu tenho um haleto orgânico, né? Veja que tem aqui um cloro, né? Um halogênio. O que vai acontecer aqui? Você vai utilizar, no meio reacional, uma base forte, que é o hidróxido de potássio, KOH. E o meio que você vai fazer a reação vai ser um meio alcoólico. Você vai fazer a reação não em solução aquosa, mas solução alcoólica, né? Você vai pôr um álcool para dissolver esse reagente e poder fazer a reação. Então, vai ser o seu catalisador aqui, é esse meio. E quando isso acontece, o que vai ocorrer aqui? Deixa eu descer um pouquinho. Opa! Só para a gente enxergar. Eu vou ter a saída do hidrogênio, a saída do cloro, é uma desidrohalogenação, eles vão se combinar. E quando eles se combinam, junto com o potássio, eu vou ter a formação de um alceno, no caso o eteno, vai sair uma molécula de água, e aqui vai sair um sal, cloreto de potássio. Então, para ilustrar melhor, eu vou ter a combinação do hidrogênio com o grupo hidroxila, que veio lá da base, e o metal da base forte, potássio, se combina com o halogênio para formar esse sal. KCl, sai uma molécula de água e eu obtenho um alceno. Tudo bem, turma? Tudo Agora, de novo, né? De novo vai aparecer lá uma situação onde você tem na sua desidrohalogenação, você tem possibilidades. Então, você vê que tem aqui esse cloro nesse carbono e tem 2 hidrogênios, né? Aqui do seu lado. Os seus 2 hidrogênios, um deles é que vai sair, vai ser eliminado dentro da tua reação, né? O que vai acontecer aqui? Vai haver a formação de um produto majoritário, como eu falei para vocês, em maior quantidade, e um produto que vai sair em menor quantidade. O produto majoritário, que sai em maior quantidade, então notem que esse hidrogênio vai estar saindo aqui do carbono, que tem essa mesma quantidade de hidrogênio. Então vejam aqui, ó, o primeiro carbono, desse outro lado, deixa eu mostrar, opa. Analisando esse carbono, ele tem 3 hidrogênios. E analisando esse carbono, ele tem apenas 2 ligados a ele. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho a saída do hidrogênio lá do carbono, né, menos hidrogenado. Vejam que a dupla ligação vai se estabelecer aqui para o produto majoritário. Eu tenho a formação desse alceno em maior quantidade do que a formação do segundo alceno, onde eu tive uma regra que acabou sendo aplicada da mesma maneira, né? A regra contrária à regra de Markov-Nikov. Até aqui tudo bem, turma?
Sim. Tudo bem. Tudo, Jota. Bom, existe mais uma situação onde nós podemos fazer uma desidratação, tirar haletos orgânicos, na verdade, de alguns dialetos vicinais. Nesse caso aqui eu tenho um dialeto vicinal, tem 2 bromos ligados nesse haleto. Então, se eu fizer uma reação também em meio alcoólico, usando zinco metálico como catalisador, né, eu consigo obter um alceno, e aqui se forma um sal de zinco. Então, os 2 halogênios, né, no nosso dialeto vicinal, nesse caso aqui o bromo e o bromo, vão se combinar com o zinco metálico. Se combinam com o zinco metálico, formam lá um sal de zinco, e aqui eu estabeleço a dupla ligação para a formação lá do nosso alceno. Tranquilo, turma? Outra possibilidade acontece aonde? A mesma coisa, um dialeto vicinal. Então, eu tenho lá o dialeto vicinal, os 2 halogênios vizinhos, né, ligados aqui na cadeia carbônica. E eu faço isso num meio reacional que está alcoólico, né, dissolvido lá em álcool, e uso uma base forte, né, em excesso, 2KOH, a potassa, né? Essa potassa é uma potassa alcoólica, nós chamamos aí de potassa alcoólica, porque quando ela vai ser dissolvida lá no álcool, chamamos de potassa alcoólica, porque o hidróxido de potássio é conhecido como potassa, né? E alcoólica porque está em meio alcoólico. Então, o que vai acontecer? Eu tenho a possibilidade de formação de um alcino. Por que esse alcino? Porque além, né, desses 2 bromos que vão ser eliminados para formar uma primeira dupla ligação, eu vou ter a saída também de 2 hidrogênios. E aí eu tenho a formação de tripla ligação. Então, eu formo um alcino, vou formar um sal do halogênio, 2KBr nesse caso, e aqui eu terei 2 moléculas de água sendo eliminadas também. Então, os nossos amiguinhos aqui, os 2 bromos, né, vão se combinar aqui com a potassa alcoólica, 2 hidrogênios, e eu terei, então, aqui a formação de alcinos, nessa desidrohalogenação. Ok, turma? Ok. É muita decoreba? Algumas coisinhas são, né, e outras você tem que usar aí o bom senso, né? Não tem jeito. Tem atividades aqui para vocês, né, essas atividades. Aí na página 43, exercício 1, exercício 2, exercício 3, e vai até a página 44, exercício 3, né? Aí nós entramos nas reações de substituição, o nosso próximo assunto, que era justamente uma daquelas reações que caiu naquela prova do Enem, né, de 2016, que nós fizemos aí na primeira aula. Dúvida até aqui, pessoal? Não. Não. É Tranquilo? muita coisa, mas não é difícil. Não é difícil, é que é muito detalhezinho, né, que você tem que guardar. São os detalhes que tem que ter umas decorebinhas, tipo regra de Markov-Nikov, regra de Zaitsev, essas regrinhas aí, uma vez que você pegou, né, o esquema delas, aí você não tem mais problema, dá para ir encarando. Beleza, turma? Beleza. Então, Beleza. um abração aí a todos, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Até. Bom final de semana. Tchau, professor. Bom final de semana. Tchau, tchau, bom fim de semana, um abração, tchau, tchau.